Boa noite, sejam bem-vindos. É o tempo de pegar a nossa água. São precisamente 19 horas. Vamos iniciar o nosso Evangelho no Lar, como fazemos todos os domingos, iniciando com a nossa prece. Nesse momento, vamos elevar nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecendo mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Em teu nome, Mestre, te rogamos que abençoe cada irmão que nesse momento nos recebe em seu lar. Também te rogamos por aqueles irmãos que assistirão depois esse Evangelho. Que cada um, Mestre, possa receber segundo a sua necessidade ou seu merecimento. Te rogamos ainda que possa restaurar a saúde daquele que beber essa água com fé, essa água onde te pedimos que seja colocado o medicamento espiritual, o qual se faz necessário ao corpo físico de cada um. Te agradecemos, Mestre, por mais um dia, por mais uma semana, e te rogamos as bênçãos para os nossos amores que partiram, para os nossos amores que continuam na caminhada conosco, mas te pedimos ainda mais, Mestre, porque somos eternos pedintes. Te pedimos por todos aqueles que nos perseguem, nos caluniam, aqueles que se consideram nossos inimigos, que eles possam nos perdoar se lhes fizemos algum mal, mas que principalmente, Mestre Jesus, nós consigamos perdoar, saibamos perdoar aqueles que nos prejudicam. Muito obrigada, que assim seja. Hoje nós vamos falar um pouquinho do capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. Está lá no Evangelho, no capítulo 3, Evangelho segundo o Espiritismo, para quem gosta de nos acompanhar. E nos diz assim: que vosso coração não se turbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para preparar o lugar. E depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, ali estejais também. Isso está lá em São João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Jesus nos dizendo que está indo preparar o lugar para nós. E aí no estudo sistematizado, nos diz assim: com que propósito Jesus nos disse: não se turbe o vosso coração? Sabendo quanto preocupa e atemoriza o homem a ideia da própria morte, e como é grande a dor que sente aquele que se separa de um ente amado pela desencarnação, Jesus nos aconselha a serenidade e a resignação, pois o Espírito vive sempre, ainda que não o possamos ver. Não se turbe o vosso coração, nos diz Jesus, mostrando que, além das fronteiras do mundo físico, nos aguardam a paz e a bem-aventurança reservadas aos que observam as leis de Deus. Vou para vos preparar o lugar. Qual o sentido dessa promessa de Jesus à humanidade? Jesus nos acena com uma pátria espiritual de paz e de felicidade, sem as constrições e os sofrimentos da terra. É o lugar reservado aos que vivem em consonância com a lei de Deus. O lugar que nos fala Jesus é a morada dos justos e não tem determinação geográfica, pois o universo é infinito, como infinito
é o número de espíritos que o habitam. E que outra promessa nos fez Jesus nessa passagem? A de nos conduzir para este lugar onde, com Ele, compartilharemos da felicidade plena que só os justos experimentam. Depois que me tenha ido, disse Jesus, e que vos houver preparado lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Então Jesus nos promete um lugar melhor que aqui. Nós só precisamos seguir as leis do Pai. Então nos diz o Evangelho, diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. Segundo ele, seja mais ou menos depurado e desligado dos laços materiais. O meio em que se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que possuem variam ao infinito. Enquanto que uns não podem se distanciar da esfera em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos, enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, que o mal, atormentado de remorsos e de lamentações, frequentemente só e sem consolação, separado dos objetos da sua afeição, geme sob o constrangimento dos sofrimentos morais, o justo, reunido àqueles que ama, goza as doçuras de uma indizível felicidade. Lá também há, pois, várias moradas, embora não sejam nem circunscritas nem localizadas. Diferentemente da gente aqui, com endereço, com tudo, lá não. É o que nos diz aqui. Como interpretar a frase de Jesus? Há diferentes moradas na casa do meu Pai? A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos, tanto encarnados como desencarnados, moradas correspondentes aos níveis de adiantamento em que se encontram. Os planetas e outros corpos celestes são, portanto, moradas de espíritos encarnados e desencarnados, pois Deus não criaria tantos astros sem nenhum propósito, nem reservaria apenas à Terra o privilégio de se tornar habitada. Que outro sentido encerra então essa frase do Mestre Jesus? Essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado que o espírito experimenta quando se despoja do corpo físico, estado este decorrente do maior ou menor grau de progresso alcançado pelo espírito. Conforme se ache mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que o espírito vem a se encontrar. O aspecto das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que tenha. Então, o que se entende por erraticidade? O estado em que o espírito se encontra no intervalo das suas encarnações, independentemente do grau de progresso alcançado. No intervalo das reencarnações, a alma, liberta do corpo, é espírito errante que aspira a novo destino. Ele espera. Então, muitas vezes na nossa ignorância a gente acha que erraticidade vem, né, de erro,
mas é que nós estamos para progredir, então nós vamos para a erraticidade, vamos estudar, vamos trabalhar, nos aperfeiçoar, nos preparar para a próxima encarnação. Então não é uma coisa assim negativa, como às vezes a gente, né, pensa. Como é a existência dos espíritos que não lograram progredir e se aperfeiçoar, continuam presos aos interesses materiais que os estimularam em vida, sem poder se afastar do ambiente em que viviam. Apartados do amor de Deus, erram nas trevas, atormentados por remorsos e pesares, distanciados dos que lhes são caros. Eles sofrem uma indizível aflição. Os espíritos sofrem por efeito das paixões cuja essência conservam. Por isso, esforcemo-nos para, ainda em vida física, nos libertar dos vícios e defeitos que nos retardam a caminhada espiritual. E os espíritos dos justos? Que sensações experimentam? Bom, esses percorrem o espaço, visitando outros mundos, gozando de resplandente claridade e assistindo ao espetáculo sublime do infinito. No convívio daqueles a quem amam, fruem as delícias de uma felicidade indizível. Somos, na condição de espíritos, o que éramos na condição de encarnados. Cuidemos de nos aperfeiçoar na prática incessante do bem, e Deus nos reservará morada compatível ao nosso esforço. Então Deus nos dá a esperança, né? Que vale a pena nos esforçarmos, fazer a nossa reforma íntima e nos melhorarmos, tentarmos olhar para nós, fazer uma análise daquilo que nos incomoda, daquilo que nos afeta, ver se não é o nosso orgulho que está nos afetando, né? O nosso egoísmo, muitas vezes, e tentar nos melhorar. Assim, Deus vê o nosso esforço e vai nos preparando a nossa morada boa. Diferentes categorias de mundos habitados. Do ensinamento dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Entre eles há os que os habitantes são ainda inferiores aos habitantes da Terra. Olha só, tem ainda mundo pior que o da Terra. Física e moralmente eles são inferiores a nós. Outros estão no mesmo grau e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanamente e a vida moral é quase nula. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui de tal sorte que nos mundos mais avançados, a vida, por assim dizer, é toda espiritual. Nos mundos intermediários, a mistura do bem e do mal, predominância de um ou do outro, segundo o grau de adiantamento. Embora não possa ser feita dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, todavia, em razão de seu estado e de sua destinação, e baseando-se nas diferenças mais acentuadas, dividi-los de um modo geral, como se segue a saber. Os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, os mundos de expiação e de provas, onde o mal domina. Os mundos de expiações e de provas é onde nós estamos. A Terra é um deles. É onde o mal domina ainda. Os mundos regeneradores, que é que nós estamos na pretensão, né? Vamos, se Deus quiser. Onde as almas que ainda têm o que espiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Os mundos felizes, onde o bem se sobrepõe ao mal. Os mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos depurados.
onde o bem reina inteiramente. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e de provas, e é por isso que o homem nela é alvo de tantas misérias. Os espíritos encarnados sobre o mundo a ele não estão ligados indefinidamente e não cumprem nele todas as fases progressivas que devem percorrer para atingirem a perfeição. Então, muitas vezes, algum irmão tem dúvida, né? Ah, eu vou reencarnar sempre na Terra? Não, nem sempre. Depende. Quando atingiram sobre o mundo o grau de adiantamento que ele comporta, passam para um mundo mais avançado, e assim sucessivamente, até que tenham atingido o estado de espírito puros. São igualmente estações em cada uma das quais encontram elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. É para eles uma recompensa passar para um mundo de uma ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem sua demora em um mundo infeliz, ou serem relegados para um mundo mais infeliz ainda que aqueles que são forçados a deixar, quando são obstinados ao mal. Então, aqueles irmãos que não conseguem, né, se desvincular do mal, vivem fazendo maldades, ou vão continuar no mundo aqui de provas e expiações, ou vão para um mundo inferior, porque agora já está sendo feita, como dizia Jesus, a separação, né, do joio, do trigo, né, do trigo. Destinação da terra, causa das misérias humanas. Espanta-se em encontrar sobre a terra tanta maldade e más paixões, tantas misérias e enfermidades de toda sorte. E se conclui disso que a espécie humana é uma triste coisa. Esse julgamento provém do ponto de vista limitado em que se está colocado e que dá uma ideia falsa do conjunto. É preciso considerar que sobre a Terra não se vê toda a humanidade, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que é a população da Terra perto da população total desses mundos? Bem menos que a de um lugarejo em relação à de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrestre nada mais tem que espante, dando-se conta da destinação da terra e da natureza daqueles que a habitam. E aí vamos lá para o nosso estudo sistematizado, né? Que nos diz assim que a Terra é uma escola de fraternidade e de reparação. Nela habitam espíritos ainda endividados com a providência divina e que aí encontram meios de se corrigir, através do sofrimento regenerador e do esforço em dominar suas más tendências. Essas são as causas das misérias humanas. Por que são marcantes ainda as misérias humanas? É que nós não aprendemos ainda que somos todos irmãos pela lei do nosso Pai, tão suavemente expressa no Evangelho. É que ainda existe em nós muito egoísmo, orgulho e desamor. A situação material e moral da humanidade terrestre é devida à destinação da terra e à natureza daqueles que a habitam. Terá Deus nos criado apenas para o sofrimento? Não. O sofrimento é temporário e decorre da nossa resistência à prática do bem, para satisfazer o orgulho e o egoísmo que existe em cada um de nós. A Terra é um dos planetas mais atrasados, onde habitam espíritos avessos à lei de Deus. Daí seu panorama de sofrimento. Mas qual a finalidade, então, de estarmos na Terra? Sendo a Terra uma escola de fraternidade, nela nos encontramos para aprender a amar o próximo e, através do amor, corrigir nossas imperfeições morais.
A terra nos foi destinada por Deus para nos redimir e poder avançar no progresso espiritual. Vamos lá, vamos em frente. Far-se-ia dos habitantes de uma grande cidade uma ideia muito falsa se fossem julgados pela população de bairros ínfimos e sórdidos. Num hospital, não se vêem senão doentes estropiados. Numa prisão de forçados, vêem-se todas as torpezas, todos os vícios reunidos. Em regiões insalubres, a maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e sofredores. Pois bem, que se figure a terra como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região malsã, porque ela é, ao mesmo tempo, tudo isso. E se compreenderá por que as aflições dominam sobre as alegrias, pois não se enviam a um hospital as pessoas sadias, nem às casas de correção aqueles que não fizeram o mal, e nem aos hospitais, nem às casas de correção são lugares de prazeres. Ora, da mesma forma que numa cidade toda a população não está nos hospitais ou nas prisões, toda a humanidade não está sobre a terra. Como se sai do hospital quando se está curado e da prisão quando se cumpre o tempo, o homem deixa a terra por mundos mais felizes quando está curado das suas enfermidades morais. Que possamos, nos curar então dessas enfermidades. E aí nos diz assim o nosso estudo: como fazer para apressar a cura de nossas enfermidades morais? Combatendo nossos defeitos, incentivando as virtudes e buscando nossa reforma íntima à luz do Evangelho do Senhor. A dor é a condição da alegria e o preço da virtude. E a virtude é o bem mais precioso que há no universo. Então, estamos destinados a reencarnar indefinidamente na Terra? Não, como já falamos antes, Não estamos. Do mesmo modo que do hospital saem os que já estão curados e da prisão os que já cumpriram sua pena, o homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. Nosso mundo não é o único habitado. Outros, mais felizes, existem, compatíveis com os níveis de progresso alcançado pelos espíritos. Mas então, a felicidade existe? Se existe, como conquistá-la? Sim, a felicidade nos é assegurada pela lei de Deus e devemos conquistá-la passo a passo, trabalhando por vencer nossas próprias imperfeições. O Evangelho do Senhor é o guia mais seguro nessa caminhada. Todos podemos ter fé num futuro melhor, mas alcançará a felicidade mais depressa e com menor sofrimento aquele que se esforça para dominar suas más tendências. É difícil muitas vezes nos desvincularmos de hábitos, de maus hábitos que estamos, muito tempo já com eles, estão enraizados em nós. Orgulho, egoísmo, maledicência, julgamento do nosso irmão, mas nós fomos dotados de dons, como filhos de Deus que nós somos, e nós temos essa capacidade, todos nós temos, e todos nós também merecemos ser felizes. Nós é que precisamos semear e ir ali, cuidando a cada dia, nos policiando de maus hábitos, nos melhorando dos nossos vícios. Somos pequenos ainda, mas estamos no caminho certo. Estamos hoje finalizando o nosso evangelho, sempre lembrando que pelo Messenger fazemos atendimento fraterno, o que é conversado conosco fica só entre nós, e pedindo e rogando ao Pai Maior as bênçãos sobre cada um que esteve conosco e que estará posteriormente. Vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus.
Amado Mestre, queremos te agradecer por mais esse momento. Te rogamos, Mestre, que adentre o lar de cada irmão que nos assistiu até aqui, fazendo a mudança necessária, tirando o desamor, entrando com o teu amor, com a tua paz e a tua luz. E que cada irmão que nesse lar habite sinta a tua humilde presença, Mestre. Sinta a tua paz, a tua luz iluminando os passos e o caminho. Te rogamos, Mestre, que a cura chegue, seja ela para os males, as dores, seja do corpo, da alma. Consola e alivia, Mestre. Confiamos em Ti, no Teu poder. E fique sempre conosco, Mestre. Queremos Tua presença em nossa vida, hoje e sempre. Obrigada, benfeitores amigos, pelo medicamento colocado nas águas. Esse medicamento espiritual tão necessário a todos nós. E aqui ficamos, cheios de gratidão e com amor no coração, te agradecendo mais uma vez por esse Evangelho. Que possamos no próximo domingo estarmos reunidos em Teu nome novamente. Abençoa a nossa semana, os nossos amores, todos aqueles que se encontram enfermos, seja por depressão, seja Covid, não importa, Mestre, nós te rogamos por cada um que esteja enfermo nesse momento. Que assim seja. Um grande beijo. Até o próximo domingo e muito obrigada por estarem conosco.